Terceira parte do vídeo falando sobre pecado. Estamos falando sobre a origem do pecado e o juízo que se deu mediante aos seres que ali estavam envolvendo. Vimos no vídeo passado falando exatamente do juízo sobre a serpente. Agora nós iremos ver o juízo que caiu sobre a mulher. Gênesis capítulo de número 3, versículo 16. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. É dado à mulher um juízo mediante a sua ação pecaminosa. Vimos que ela, naquele momento, ao fazer aquilo que é chamado do milagre da vida, não seria sem dor, sem complicações. Nós podemos até mesmo fazer uma comparação que dentro do reino animal, talvez o ser que tenha maior dificuldade de dar à luz seria exatamente o ser humano. Isso mediante ao pecado. O pecado faz como é dorido, lembrar como é dorido trazer uma vida. Creio que, analisando de maneira filosófica, seria para trazer ao ser humano como precioso é a vida. Mas, contudo, nós vimos que nem todos os seres humanos têm a vida como preciosa. Vimos também que ela, além do sofrimento na gravidez, sofrimento do parto, ela passa a ser dominada, a ter o seu desejo pelo seu marido. É estranho quando nós analisamos isso de uma maneira bem clara, mas o domínio que foi dado no decorrer dos séculos dentro de uma sociedade, utilizando a palavra patriarcal, ela foi dada mediante ao pecado. E isso vai demonstrar de maneira clara que não era o plano de Deus que viesse a ter o plano, só consertando aqui, o plano original de Deus. Não é da criação original de Deus. Mas Deus com certeza já tinha esse plano para não ser pego de surpresa. Mas o que Deus gostaria era que o homem e a mulher fossem apenas um. Decisões iguais, direitos iguais, maneira de viver igual, aonde tivessem decisões tomadas de maneira conjuntas, criassem filhos de maneira conjuntas. Isso seria o que Deus queria. Só que o homem destruiu tudo isso e, mediante a tal destruição, a sociedade então passa a ser pervertida, e um dos atos da perversão da sociedade é exatamente esse: a mulher ser subjugada. Podemos mudar tal pensamento, principalmente nós que nos convertemos a Cristo. Sobre o homem, Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. E ao homem é declarado: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Primeiro dano: a terra se torna-se maldita. Nós vimos catástrofes naturais, enchentes, furacões, tsunamis. Tudo isso é provocado pelo pecado do homem. Tanto que quando Cristo fala que veio salvar o mundo, a palavra não é ecumênica, e sim cosmo, que é o sentido global da criação. Toda a criação sofre mediante ao pecado do homem. As estrelas morrem, os cometas se chocam, saem de suas rotas e assim sucessivamente.
nós vimos também, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, mediante a isso, podemos ver que o homem, ele será de uma forma amaldiçoado, comendo daquilo que ele então teria de plantar, teria de trabalhar para fazer. Não viria mais de uma forma natural, aonde que ele apenas pudesse cultivar, cuidar, como era no Jardim do Éden. Mas agora, mediante ao pecado, a terra só iria produzir mediante ao trabalho do homem. Então, o trabalho que antes era uma dádiva de Deus, agora passa também a ser dado como um ato de maldição. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão até que volte à terra. Então, mediante a isso, é notado que o homem, ele passa então ter de trabalhar para comer. Não é o ato do trabalho que é algo maligno, mas sim você depender do trabalho para comer o pão de cada dia. Você depende de trabalhar para comer, você depende de trabalhar para estar ali pagando as suas contas, para ter um teto aonde você possa entrar, se proteger, para poder ter uma cama para dormir. Você precisa de dinheiro para poder trabalhar. Para trabalhar, você trabalha para ganhar dinheiro. Durante muito tempo, o mundo viveu dentro de uma política de escravidão. Em alguns países ainda existe escravidão. No nosso próprio país, no Brasil, existe trabalho escravo, pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem direito a nada, apenas trabalhando para comer. Isso tudo é fruto do pecado do homem. Talvez os pensamentos mais idealistas de uma sociedade justa, mais equilibrada, ela nunca será possível de uma forma completa, porque o pecado do homem ainda vai atuar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há projetos que se possa fazer para que venha deixar de existir pobreza, fome, desigualdade social. Mas não devemos, de forma alguma, de rejeitar tais projetos, porque esses projetos, eles também manifestam a mão, o braço de Deus para os menos afortunados. Mas o pecado, ele também nos trouxe a chance de ter uma redenção. Essa redenção, ela foi prometida em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a promessa de Deus. Deus, ele trouxe para o homem, apesar dos juízos, trouxe também uma esperança de salvação. Essa esperança de salvação, esta promessa salvífica, para nós que seguimos o cristianismo, é o próprio Cristo. Cristo veio a este mundo para declarar de uma maneira clara e objetiva a salvação ao homem. Então, encerrando este terceiro vídeo, vamos declarar aqui que existe salvação para a humanidade e esta salvação se chama-se Jesus Cristo. Já continuaremos.